Olá, uma pergunta recorrente nas minhas redes sociais e nos grupos de WhatsApp que eu mantenho com alunos e colegas advogados é de se trabalhar com holding familiar vale a pena. E mais, se para os nossos clientes vale a pena fazer uso da holding familiar. Bom, antes de eu adentrar especificamente nessa questão, eu gostaria de dizer que se você, caro colega, ainda não assistiu a outros vídeos aqui do canal, por favor, inscreva-se para você ter conhecimento de outros vídeos e que eu vou cumulativamente, né, tratando sobre assuntos especialmente em direito das sucessões e planejamento sucessório. Ok? Dito isso, deixa o like, significa que esse vídeo vai ser útil ou está sendo útil para você e também poderá então o YouTube levá-lo a outros colegas advogados que estão pensando sobre esse tema. Maravilha? Beleza, voltando então ao que estávamos conversando. Gente, desde uma recente decisão do STF sobre o ITBI no planejamento sucessório, mais especificamente numa holding familiar criada no estado de Santa Catarina, onde o problema é técnico, eu não vou enfrentar nesse momento, mas basicamente o pessoal jogou mais coisas para dentro da holding, né, mais patrimônio da pessoa física para a holding, do que efetivamente pretendia integralizar no capital social, acreditando que, ainda assim, fariam uso do benefício de não incidência do ITBI na hora de integralização de capital social da holding familiar por meio de bens imóveis dos patriarcas, no caso, né, daqueles que estavam então realizando seu planejamento sucessório. Ok? Tema para outro vídeo, se não me engano, já temos até vídeo no canal sobre isso. Ok? Mas em suma, sim, o pessoal faz uso da holding familiar para o quê? Fazer planejamento sucessório. Já deixo resolvido depois a situação do meu cliente. Cliente, eu estou dizendo, né, o cliente que vem ao nosso escritório. Ele já sabe o que deixou para cada um, ele já evitou o inventário, ele já economizou o ITCMD. Peraí, professor, está atropelando. Maravilha, vamos por partes então. Gente, quando a gente faz o sistema de holding familiar, a gente protege o patrimônio da pessoa física, fazendo com que? Colocando-o dentro de uma pessoa jurídica, que é uma holding familiar, uma empresa que não exerce atividade econômica, ela simplesmente guarda o patrimônio que era, então, do patriarca, né, dos pais, por exemplo, né, daqueles que detêm o patrimônio e querem já organizar a sucessão, dos pais, dos avós, ok? E o que acontece? Nós fazemos integralização de capital social com previsão constitucional de não incidência do ITBI, apesar de ser ato entre vivos, oneroso, não incide ITBI. Há discussão, há prefeituras que fazem diferente. Bom, isso é algo muito mais além, muito mais técnico, que não vamos adentrar agora, né? Estou fazendo um panorama geral aqui. Então, fazemos isso, transmissão entre vivos, onerosa, que é a incorporação de bens imóveis da pessoa física, de incorporação de bens para integralização de capital social da holding familiar. Não incide ITBI. E mesmo nos casos, nas prefeituras em que está incidindo, vou fazer aqui um parênteses, né? Mesmo onde está incidido, o sistema ainda é mais econômico do que o inventário. E mais, aí a gente pode também fazer o quê? Uma ação de restituição desses valores, porque o município que está cobrando indevidamente o ITBI deverá, ao fim e ao cabo, assim acredito eu, fazer a
restituição. Ok? Fecha o parênteses e voltemos. Outra coisa, né, gente? Não incide ITCMD, porque ainda ninguém morreu. Ok? Eu posso fazer essa incorporação do capital social, jogar esses bens para dentro da holding, pelo valor constante do imposto de renda. Isso é uma previsão legal. Ou seja, pelo valor que a pessoa comprou. Comprou o bem por 100 mil reais há 5 anos atrás, mas fizeram um shopping do lado da casa dela e hoje vale 5 milhões de reais. Ela teria que pagar o quê? Ganho de capital. Mas há a possibilidade dessa integralização, dessa passagem do bem para dentro da pessoa jurídica, que é a holding, fazer pelo IR e não incidir ganho de capital. Fica postergado, né? Se em algum momento posterior for vendido esse bem, aí sim se pagará ganho de capital. Ok? Vejam como a gente vai usando o sistema, usando a lei a favor do nosso cliente. Aí, meus queridos, constituída essa holding, ela pode ter diferentes, né? Esse sistema ele pode ser com um CNPJ, com 2, com 3, com 4, com 5, depende muito da situação de cada família. Mas nós faremos uso, em um segundo momento, de doação de cotas da holding aos herdeiros, respeitando a legítima, respeitando regime de casamento. Lembre-se, né, o direito sucessório é intimamente relacionado com o sistema de holding familiar. Você tem que ter conhecimento em sucessões, em regime de casamento, regime de bens no casamento, senão você pode causar um grande problema ao seu cliente. Mas dito isso, a gente faz o quê? Doação de cotas da holding familiar. Doação incide ITCMD, mas aí o ITCMD vai ser sobre o valor das cotas. E nós trabalhamos de forma legal para que o valor das cotas dessa holding seja menor do que o patrimônio, menor do que seria a doação do patrimônio em vida, ITCMD na pessoa física lá doando aos seus herdeiros. Ok? Lembrando daí que cotas são bem móveis, não falamos mais em ITBI, mesmo que fosse venda dessas cotas, não vai incidir ITBI, porque nós estamos falando aí do que? Negócio empresarial. Ok? Maravilha. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Imagina, o nosso cliente comprou uma casa lá por 100 mil reais, veio o boom imobiliário e a casa vale 500 mil reais. Essa pessoa, ela continua sendo uma pessoa que recebe, né, que tem uma atividade profissional condizente com um imóvel de 100 mil reais. Foi o boom imobiliário que fez esse imóvel ir para 500 mil reais. Se ela falecer, os filhos pagarão ITCMD de 8 até 8% sobre o quê? Sobre o valor desse bem, 500 mil reais, digamos assim, simplificando, tornando simples, né? E daí nós estamos falando de 40 mil reais, que já é quase metade do poder, verdadeiro poder econômico que detinha essa pessoa. Nós estamos dizendo que ela tinha condições de um imóvel de 100 mil reais. Foi o boom econômico que fez o imóvel ficar mais caro. Aí o advogado, e eu não estou contra, né? Sou advogado, só estou dizendo, o advogado, respeitando a tabela da OAB, se fizer um inventário judicial desse imóvel valendo 500 mil reais, ele vai cobrar o quê? 10% aqui no Rio Grande do Sul. 10% sobre os 500 mil reais são mais 50 mil reais. Já estamos em 90, quase o valor que realmente a pessoa tinha capacidade de adquirir, né? O potencial econômico daquela pessoa. Ela ainda vai pagar taxas judiciárias sobre esses 500 mil reais, mais 2,5% aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Já estamos chegando lá na casa dos 100 mil reais de despesas que essa pessoa deixou, comprou um imóvel de 100 mil reais e deixou 100 mil reais de despesas para os seus herdeiros. Ok? Então, gente, nós estamos falando do quê? Da possibilidade de nós informarmos aos nossos clientes da possibilidade de, por meio do uso do sistema de holding familiar,
encontrar uma solução muito mais econômica do que aguardar e deixar acontecer o inventário, muito mais eficiente, porque não teremos a perda de tempo depois com o inventário. E lembrem-se também que tem um fim social, que é evitar desavenças na família. Tudo será resolvido em vida, os filhos já vão tomar ciência, quando o pai e a mãe vivos ainda, do que lhes cabe na herança. Não tem aquela disputa depois quem fica com o quê, quem fica com quanto, ou se um está precisando um pouquinho de dinheiro, quer vender e o outro não quer vender porque gosta dos bens que os pais deixaram, ou coisa do tipo. Então a gente ainda resolve algo que vai muito além do lógico, algo que vai ao sensorial, né, aos sentimentos do nosso cliente. E veja, o inventário, mesmo que nós advogados, né, façamos um inventário cobrando 10% sobre o valor da herança, esse inventário, ele pode o quê? Se arrastar no tempo. Então, por favor, fuja daqueles que dizem que, eu não estou dizendo para não fazermos inventário, estamos aqui conversando, penso eu, com pessoas que querem trabalhar com sucessões, é claro. Nós continuaremos fazendo o inventário para aquele cliente que assim demandar. Do que eu estou falando? De clientes, por exemplo, um cliente nosso do inventário, a gente já ofereceu um outro serviço, que é, morreu o marido, a esposa é viva. Quem sabe agora? Então a gente faz o inventário e já, em paralelo, a gente corre com um sistema de holding para que quando vier a falecer o cônjuge superte, não haja mais a necessidade de um outro inventário. E outra, nós podemos fazer esse planejamento para a família de forma que caiba no bolso do vivo, da pessoa viva. Então, o pai paga essa conta e não deixa nenhuma conta em aberto, né? Não deixa o pepino do inventário, o custo do inventário depois para os seus herdeiros. Então, gente, sim, vale a pena tanto para o cliente quanto para nós advogados. Por quê? Porque nós que advogamos de sucessões, dependemos do falecimento de alguém para termos um novo cliente. Ok? É verdade, eu não estou dizendo que a gente torce para ninguém falecer, mas quando alguém falece, nós trabalhamos em sucessões. Em planejamento sucessório, nós pegamos o cliente vivo, agradamos o cliente vivo, resolvemos o problema do cliente vivo e multiplicamos clientes. Porque nós resolvemos o problema do pai e da mãe, mas já facilitamos a vida dos herdeiros. Então, nós só fazemos crescer também a nossa potencial carteira de cliente, seja em sucessões, seja em outras áreas do direito. Então, sim, vale a pena. E outra coisa, gente, é uma área não só pouco divulgada, não só pouco explorada, mas que ainda conta com poucos profissionais capacitados, realmente capacitados. Ok? Então, se você realmente estiver interessado em se capacitar em planejamento sucessório, ainda, né, como dizem o pessoal lá do marketing, como diz o pessoal do marketing, ainda é um oceano azul, é uma área do direito ainda sem concorrência. Ok? Pense comigo, eu vivo em Porto Alegre, 1,5 milhão de habitantes, talvez 10 advogados aqui em Porto Alegre, 20, não chega a isso, sejam especializados em planejamento sucessório e, especialmente, que trabalham com esse sistema de holding familiar. Dá para entender o tamanho do mercado? Se 10% das pessoas que vivem em Porto Alegre forem donos de um imóvel, casa própria, eles são potenciais clientes. Vamos pegar menos, porque eu estou aqui falando em 10%, vamos fingir que nós temos 1,5 milhão de habitantes. É isso? 1,5 milhão de habitantes. Se eu fizer a 1%, eu tenho 15 mil pessoas. 15 mil pessoas detentoras de pelo menos um imóvel. Estou inventando. Para dividir entre, talvez, vamos exagerar também, vamos botar 15
Vamos botar 100 advogados especialistas em holding familiar. Não tem, mas vamos botar 100. Seriam 150 clientes potenciais para cada um. Vejam que mercado interessante. Gente, dividindo por 12, nós teríamos uma holding, mais de uma holding, né? Daria o 13º também, porque é quase 13 holdings. Teríamos uma holding por mês para cada um desses advogados especialistas em holding familiar. Ok? E isso é um serviço que é bem remunerado, gente. E você não precisa trabalhar só na sua localidade. Eu estou falando de Porto Alegre, nós temos o Rio Grande do Sul todo. Ótimos advogados em todo o estado, é claro. E só que a gente não tem limitação de espaço, de território para fazer esse sistema de holding. Então eu posso atender pessoas de outras localidades, cidades vizinhas, que eu me habilite, eu digo que eu tenha vontade de ir até lá fazer esse trabalho. Ok? Então é um mercado, sim, bastante interessante, é um mercado que, sim, vale a pena, e especialmente agora, né? Não adianta esperar, no futuro eu vou pensar em fazer isso. Daí o futuro, talvez, ele vá minguando, vá deixando de ser tão interessante quando a coisa se propagar, né? Quando a coisa realmente estiver aí, como diz, né? Correndo na boca do povo, quando todo mundo conhecer o holding, inclusive todos os advogados estiverem habilitados a fazer isso, talvez aí sim a gente tenha um mercado competitivo, um mercado não saturado, mas um mercado onde haverá competição, talvez competição de preço, né? Talvez ofertas diferentes de serviço, mas hoje, ainda assim, é um ótimo mercado, tá bom? Essa era a dica que eu queria passar nesse vídeo. Lembrando que se você quer saber mais sobre o assunto, dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal e você ficará sabendo de outros vídeos que eu for postando aqui nesse canal do YouTube. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até um próximo vídeo.